o Pentágono está reunindo poder aéreo para um ataque maciço ao Irã, possivelmente com a intenção de promover uma mudança de regime. O grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln está se dirigindo ao Oriente Médio. Sistemas de defesa aérea Patriot e THAAD estão sendo implantados. Pessoal e equipamentos não essenciais dos Estados Unidos estão sendo retirados de bases regionais expostas, e mais de 3 dezenas de aeronaves tanque e transportadores pesados americanos estão indo para lá. A fase de planejamento agora está dando lugar à execução. Enquanto isso, o Irã não está parado. Aviões de carga russos e chineses têm feito viagens para o país, quase certamente transportando armas e munições. Desde meados de 2025, Teherã vem acumulando armas, especificamente armamentos chineses. No papel, o Irã agora possui defesas aéreas de ponta, incluindo mísseis THAAD-9B. Na prática, porém, essa vantagem é frágil. Sistemas de defesa aérea só funcionam de forma eficiente quando são sobrepostos e integrados a outros sistemas. O Irã não tem isso. De qualquer forma que se olhe, o pavio já está aceso. O Pentágono está apenas esperando o momento perfeito. Atacar cedo demais e os iranianos vão se unir em torno da bandeira. Atacar tarde demais e os Essara vão perder o impulso. Meias medidas não vão funcionar. Este é o ponto de virada que define décadas, e o que acontecer a seguir vai sobreviver a todos nesta sala. Os protestos mortais no Irã continuam a se intensificar, aumentando as chances de uma intervenção militar dos Hezbollah. A conectividade com a internet foi amplamente cortada no país desde 8 de janeiro, o que dificulta determinar a escala e o alcance da situação. Mesmo assim, os protestos são apenas um pretexto para uma ação militar. Os iranianos nas ruas certamente podem querer democracia, mas Trump não tem nenhuma preocupação real com nenhum deles. Porque, no fim das contas, isso não se trata de promover democracia ou liberdade. A retórica de Trump sobre a Venezuela, Ucrânia e Groenlândia mostra exatamente o que ele pensa da ordem liberal baseada em regras. Eis um exemplo. A nova pressão americana para bombardear o Irã novamente não é motivada por uma crise repentina, muito menos pelos protestos atuais, mas sim por assuntos inacabados. Desde o último confronto, veja bem, o primeiro ataque dos aéreos aos sites nucleares iranianos não foi tão bem sucedido assim. Cerca de 400 quilos de urânio enriquecido a 60% não foram contabilizados. Os iranianos haviam transferido isso secretamente meses atrás, antecipando um ataque. Se for ainda mais enriquecido para 90%, o que é um processo relativamente fácil, o estoque pode produzir material físsil suficiente para 9 armas nucleares e enquanto esse estoque continuar desaparecido. Enquanto o Irã mantiver sequer a menor capacidade de construir uma bomba, a guerra não estará terminada. Diplomatas em Teherã têm tentado evitar, ou pelo menos adiar, um ataque dos Khameneis, oferecendo reiniciar as negociações com o governo Trump. Se o Irã oferecesse concessões substanciais em seu programa nuclear e em seu programa de mísseis, isso reduziria o risco de uma ação militar dos Khameneis. No entanto, as exigências dos Estados Unidos aumentaram desde o último impasse. Agora elas incluem não apenas o fim do enriquecimento nuclear e a redução dos estoques de mísseis, mas também a eliminação do material nuclear enriquecido que eles possuem e parar de apoiar grupos regionais por procuração. O Irã não vai cumprir esses pré-requisitos. E, portanto, nos próximos dias e semanas, o risco de um ataque ao Irã continuará alto. Na base aérea de Al-Udeid, no Catar, amplamente considerada a maior base militar dos Ilmeir na região, com cerca de 10 mil soldados, aeronaves não essenciais foram removidas. Esta imagem de satélite mostra a situação no local. O mesmo recuo é observado na base aérea Príncipe Sultão, na Arábia Saudita. Você não faz isso quando uma resolução diplomática está próxima, você retira quando espera que mísseis iranianos atinjam essa base. Por exemplo, Al-Udeid fica a menos de 300 quilômetros do Irã, e mísseis Shahab-3 podem alcançá-la em apenas 4 minutos. A evacuação de Al-Udeid e de outras bases é um sinal de que o campo de batalha está sendo preparado para uma grande luta. No entanto, a primeira e mais importante pergunta a se fazer não é o que o Pentágono pode fazer,
mas o que ele busca alcançar. A estratégia deve vir antes da ação. O objetivo de Trump continua em grande parte ambíguo. Vai desde a mudança de regime por meio de um golpe ou levante popular, até pressionar Teherã a um novo acordo nuclear. Se o objetivo é destruir os locais nucleares do Irã e eliminar o urânio enriquecido não contabilizado, então a missão exige bombardeiros B-2, que são as únicas aeronaves capazes de transportar as bombas penetradoras, GBU-57. Se o objetivo final for a mudança de regime, então o escopo se expande muito além disso. Então, na ausência de objetivos claramente definidos, o uso da força militar corre o risco de se tornar um fim em si mesmo. Logo após a incursão dos IMUA na Venezuela, alguns já estão especulando que os IUAs poderiam realizar uma operação de mudança de regime ao mirarem líderes iranianos importantes. A crença é que isso desestabilizaria a hierarquia política do Irã e obrigaria os elementos restantes a se submeterem aos termos americanos. No entanto, uma missão de exfiltração semelhante à operação que capturou Maduro em Caracas é improvável. Helicópteros americanos precisariam reabastecer dentro do território iraniano, devido à distância do espaço aéreo aliado e do Golfo Pérsico. Caracas fica perto da costa, enquanto Teherã está localizada bem longe dos oceanos abertos. Na verdade, a necessidade de reabastecimento foi exatamente o que levou ao fracasso da Operação Garra de Águia em 1980, que tentou resgatar funcionários da embaixada americana mantidos como reféns durante a Revolução Islâmica. Portanto, qualquer ação militar aberta contra o Irã provavelmente assumiria a forma de ataques de assassinato. No entanto, essa abordagem traz riscos inerentes, pois o Irã está profundamente enraizado ideologicamente. Portanto, qualquer ataque cinético que mate ou remova uma figura como o líder supremo ou um alto oficial militar certamente causaria choque. Mas isso também alimentaria a cultura do martírio do Islã xiita e, assim, galvanizaria a unidade. Além disso, eliminar o líder supremo, por mais simbólica que seja a sua figura, não levaria ao colapso do governo. A máquina política do Irã é altamente institucionalizada e a Guarda Revolucionária Islâmica tem um plano de contingência para assumir o controle e consolidar o poder sobre a elite clerical de segurança. Assim que a Guarda Revolucionária Islâmica assumir o poder e, de fato, tomar a tutela do Estado, eles então escolheriam um novo líder supremo. Portanto, assassinar o principal líder do Irã só criaria uma crise de curto prazo, enquanto reuniria os linha-dura em torno da bandeira e provocaria uma demonstração ainda maior de nacionalismo e unidade. Outro fator importante a ser considerado são os parâmetros regionais. Arábia Saudita, Turquia, Catar e Kuwait provavelmente vão negar acesso ao espaço aéreo para um ataque ao Irã. Compreensivelmente, a retaliação iraniana teria como alvo esses países e eles não querem se envolver nisso. Mas, ao mesmo tempo, isso restringe as opções dos Estados Unidos a 3 vetores de aproximação. O primeiro corredor é pelo norte, vindo da Europa. Os bombardeiros B-2 americanos poderiam cruzar o espaço aéreo internacional sobre o Mar Negro e entrar na Geórgia, Armênia e Azerbaijão. Estados caucasianos dificilmente aprovariam, mas os Iqaziur poderiam agir sem serem detectados. Depois de atingirem seus alvos, os bombardeiros B-2 poderiam então sair da zona de combate seguindo a mesma rota de volta, ou voando para o sul através do Oceano Índico. O problema dessa rota é que ela passa perigosamente perto do espaço aéreo russo. E os russos podem ser capazes de rastrear os B-2 e avisar seus colegas iranianos. Então, é uma rota arriscada. O segundo corredor é através de Israel, Jordânia e Iraque. A maioria das aeronaves tanque e dos transportadores pesados do século Orbaya, mais de 3 dezenas deles, estão indo em direção à Jordânia. Então, essa rota central é a mais provável. É verdade que os iraquianos vão negar o uso do seu espaço aéreo, mas eles não têm capacidade para detectar e rastrear aeronaves furtivas como os B-2, F-20, I-2 e F-35. Os EUATA poderiam se mover por essa rota e atacar o Irã sem serem detectados. Essa é também a mesma rota que foi usada anteriormente para atacar os sites nucleares do Irã. Ela já foi testada, funciona, mas também é um pouco previsível.
O terceiro corredor é pelo Oceano Índico. Esse oferece mais liberdade de movimento, mas também exige mais preparação logística. Ter o grupo de ataque do porta-aviões USS Abraham Lincoln exatamente nessa área certamente ajuda. Essa opção também é a escolha preferida pelas nações da região porque minimiza a exposição delas a ataques retaliatórios do Irã. Além disso, ao passar pelo sul, os Soviéticos também poderiam usar bombardeiros convencionais como os B-52, trazendo assim muito mais poder de fogo. O peso das evidências sugere que pode ser uma combinação dos corredores central e sul. Aliás, este vídeo de forma alguma promove a guerra. Esta é uma avaliação realista baseada em interesses e necessidades friamente calculados, sem o blá 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 da moralidade. É isso que os americanos fariam porque não traz benefício algum para eles. Nós defendemos a guerra. Trump pode pensar diferente, no entanto, se ele insistir e focar em destruir os locais nucleares do Irã. O ataque permaneceria relativamente contido. Bombardeiros B-2 voando para dentro e para fora seriam suficientes. No entanto, se o objetivo se expandir para a mudança de regime, então a operação assume uma natureza completamente diferente. Se os Estados Unidos decidirem buscar a mudança de regime no Irã, eles podem mirar na infraestrutura da Guarda Revolucionária, centros de comando e oficiais paramilitares, na esperança de enfraquecer as forças de segurança responsáveis pela repressão. Fazer isso criaria um breve período de perturbação interna e incerteza, mas não desencadearia negociações significativas, nem levaria Teherã ao colapso. Os iranianos agiriam rapidamente para restaurar o controle operacional e substituir os comandantes que caíram. Foi isso que eles fizeram durante a Guerra de 12 dias em junho. Durante esse período de perturbação, os manifestantes podem pegar em armas, e os confrontos com as forças de segurança podem se tornar ainda mais violentos. Mas ainda assim não seria suficiente para representar uma ameaça existencial ao governo. Somente uma campanha mais ampla e sustentada, visando a infraestrutura militar do Irã, o aparato de segurança e a liderança política por um período prolongado, pense em semanas, se não meses, poderia ameaçar a sobrevivência de Teherã. Um ataque militar isolado não alcançaria nada, mas uma campanha sustentada que degrade as capacidades militares do Irã e desestabilize suas forças de segurança, criaria um vácuo de poder dentro do IRGC. Os elementos restantes poderiam então ser coagidos à negociação e à conformidade. A resposta do Irã a tudo isso seria, é claro, proporcional ao nível de dano causado em uma escalada de baixo nível. O Irã poderia realizar um ataque anunciado e limitado, como atingir alvos diplomáticos ou militares do Zepilafário no Iraque, ou assediar navios comerciais ou militares no Estreito de Hormuz. O objetivo seria restabelecer a dissuasão, evitando uma guerra mais ampla. Uma resposta de nível intermediário poderia envolver o Irã lançando ataques igualmente anunciados contra ativos militares dos Azerbaijão no Golfo, incluindo aqueles na Arábia Saudita, Catar, Kuwait e assim por diante. No entanto, tal resposta aumentaria instantaneamente o risco de um conflito regional. Por fim, a liderança do Irã poderia optar por uma escalada de alto nível. Embora improvável, essa opção poderia resultar em um ataque iraniano não anunciado contra alvos americanos ou israelenses, ou em uma tentativa de bloquear o Estreito de Hormuz. Isso certamente levaria a uma guerra total, mas só aconteceria se Teherã realmente acreditasse que os Estados Unidos ameaçavam sua sobrevivência. Então existem graus de escalada, e tanto os Estados Unidos quanto o Irã vão tentar se conter, desde que o outro faça o mesmo. Enquanto isso, Israel poderia se juntar ao ataque americano e ir com tudo, mas sua missão principal será totalmente diferente caso o ataque dos israelitas tenha sucesso e ajude a derrubar o governo. Dentro de 1 hora após a transferência de autoridade, caças israelenses atacarão e destruirão a infraestrutura militar do Irã. Então, no breve momento de esperança, enquanto os iranianos comemoram a revolução e o comando militar está em desordem, caças israelenses vão neutralizar rapidamente as defesas aéreas do Irã, lançadores de mísseis, fábricas de drones, etc. Israel vai destruir tudo, independentemente de um novo governo ser amigável ou não, em poucas horas. O Irã vai perder 2 décadas de acúmulo militar,
Foi isso que eles fizeram na Síria após a saída de Assad, e é isso que farão no Irã. Então, os caças israelenses estarão armados, abastecidos e prontos exatamente para essa janela operacional. Esse golpe mortal não apenas dizimaria o exército do Irã, mas também paralisaria o novo governo a tal ponto que ele seria incapaz de montar um retorno geopolítico. Essa é a aritmética da estratégia. Enquanto o conflito produz vítimas e esgota recursos, muitas vezes são os espectadores que herdam os despojos. Eu fui seu apresentador, Caspian Report do Caspian Report. Se você aprova o que fazemos, por favor, deixe um comentário, clique no botão de curtir e talvez compartilhe o vídeo. De qualquer forma, obrigado pelo seu tempo e Saval.